O nosso tema de hoje, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 6, que fala sobre mundo espírita ou dos espíritos, na questão 274 a 319, que vai falar sobre relações de além-túmulo. Ou seja, o que acontece conosco quando nós chegamos no mundo espiritual. Ele vem nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos, que o corpo perece, mas nós continuamos vivos, e vem nos mostrar como é a nossa vida quando nós chegamos nesse mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Porque aqui no mundo físico, na Terra, nós estamos de passagem. É um momento em qual nós estamos tendo para, de certa forma, recuperar algo que deixamos de fazer no passado, aprendermos algumas coisas, adquirirmos algumas experiências, mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e essa relação com esse mundo espiritual, ele é constante, porque nós somos espíritos, nós não somos um corpo, então nós estamos também constantemente sintonizados com essas criaturas que estão no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é um mundo paralelo ao nosso. Só que numa outra dimensão nós não conseguimos vê-los. Alguns até veem, alguns até ouvem, porque tem sensibilidade. Mas a grande maioria não consegue vê-los, só pressente através de algumas sensações e através dos pensamentos que vêm, mas atribui esses pensamentos a si mesmo, acha que são os seus pensamentos. Quando na realidade estamos, de certa forma, nos relacionando com esse mundo espiritual. Ele nos vê e percebe o que nós pensamos, a diferença está aí, nós muitas vezes não os vemos, né? Então, Kardec pergunta: como é a vida nesse mundo espiritual? Como é que a criatura se sente quando ela chega nesse mundo espiritual? Porque aqui nós já estamos habituados, agora nós não temos lembrança de como é a nossa vida no mundo espiritual, né? E o Kardec vem nos falar que é como se fosse aqui, só que com a nossa mente muito mais clara. Nós conhecemos, entendemos muito mais a nossa necessidade espiritual. E essa relação, ela acontece de acordo com a nossa padrão vibratório, com o nosso jeito de ser, de viver e de pensar. Então, quando nós desencarnamos, quando o corpo ele perece, quando nós voltamos do mundo espiritual, nós não mudamos em nada. Algumas pessoas acham que quando o ser morre, né, entre aspas, porque nós não morremos, ele vai mudar em alguma coisa, vai se transformar. Não, nós continuamos sendo exatamente o que nós somos hoje, e nós vamos no mundo espiritual nos ligarmos àquelas criaturas que pensam e agem como nós. É uma sociedade também no mundo espiritual. Então, como aqui nós temos aquelas criaturas com as quais nós temos afinidade, gostamos de viver com elas, seja para o bem ou seja para o mal, no mundo espiritual nós vamos também nos reunir com esse tipo de criaturas, porque é a sintonia, é o nosso jeito de ser. E aqueles espíritos que estão num grau mais evoluído, eles estão constantemente procurando nos auxiliar, tanto quando nós estamos encarnados, como quando nós estamos desencarnados. Porque nós temos o nosso amigo espiritual, e o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, é um ser muito superior a nós, que já tem uma compreensão muito mais apurada, que sabe realmente que é um espírito que está trabalhando para a sua evolução. E eles, às vezes, nos adotam, no bom sentido, e começam a trazer, de certa forma, procurar nos ajudar para que nós também nos modificamos. E no mundo espiritual não muda. Quando chegamos no mundo espiritual, nós encontramos esses amigos espirituais. Ele vai tentar, de certa forma, mostrar para nós que nós não estamos agindo de forma incorreta, quando nós agimos de forma incorreta, é claro, né? Vai tentar nos mostrar o que é o ideal para nós. Só que muitas vezes, quando nós desencarnamos, nós ainda estamos muito apegados à matéria, muito apegados ao corpo físico, nós não percebemos. Então, Kardec também pergunta, bom, se quando nós desencarnamos nós já temos plena consciência de que nós somos um espírito, os espíritos falam que não. Na grande maioria das vezes nós entramos num estado de perturbação, ou seja, um estado de sonolência, né? A perturbação não é sofrimento, é um estado de sonolência onde nós ficamos meio perdidos sem saber o que está acontecendo conosco. E às vezes nós nos sentimos até encarnados, porque vivos nós estamos, né? Nós nos sentimos até encarnados, e isso faz que demore um pouco até nós nos conscientizarmos da nossa realidade espiritual. Então, às vezes agimos como encarnados e procuramos até conviver entre os encarnados porque achamos que estamos vivendo num corpo físico. E isso, às vezes, nos traz até uma certa decepção, até um certo sofrimento, porque nós vamos nos aproximar daqueles que nós amamos, daquelas criaturas com as quais nós convivemos, e essas criaturas do nada vão nos ignorar.
Nós vamos nos aproximar, elas viram as costas e vão embora. Nós vamos achar que elas estão realmente com raiva ou, de certa forma, desfazendo de nós, porque nós não temos a compreensão de que nós não temos mais o corpo físico. Eles não estão nos vendo. Às vezes sofrem porque nós desencarnamos, mas não estão nos vendo. Então, às vezes nós vamos conversar, eles saem andando porque não estão nos vendo e nem nos ouvindo. Né? Lembram de nós, que atrai através do pensamento, mas não estão nos vendo. Então, isso faz com que nós sofremos porque achamos que estamos sendo desprezados por aquelas pessoas que nós amamos. Até o momento em que nós começamos realmente a despertar para a nossa realidade espiritual e começamos a perceber que não fazemos mais parte do mundo dos encarnados, estamos nessa outra dimensão e nós estamos com o nosso corpo espiritual, mas não temos mais o corpo físico, porque Kardec também pergunta, como é que os espíritos se reconhecem se eles perderam o corpo? Se o corpo morreu, se o corpo se decompôs, como é que os espíritos se reconhecem? Então, os espíritos superiores vêm dizer a Kardec. Porque Kardec fazia essas perguntas, é muito pertinente, porque até hoje muitas pessoas ainda têm dúvida que acontece conosco, que se nós perdemos o corpo, como é que nós vamos nos ver no mundo espiritual. E os espíritos vêm mostrar para Kardec que quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, mas nós temos o corpo espiritual, que é o nosso verdadeiro corpo, porque esse corpo físico ele perece, o corpo espiritual não perece. O corpo espiritual ele vai ficando cada vez mais rarefeito, mais sutil, na medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo, mas nós sempre teremos esse corpo espiritual, e essa aparência nós vamos levar para o mundo espiritual. Então, chegando no mundo espiritual, nós vamos nos ver como nós somos aqui, com a mesma aparência e sentindo num corpo ainda físico, porque o perispírito, que é o corpo espiritual, ele também é matéria, só que muito sutil, muito rarefeita. Mas ele é uma matéria e nós vamos nos ver nessa matéria. E aqueles que têm contato conosco, quando chegarem no mundo espiritual, ou os que já estiverem no mundo espiritual, vão nos ver da forma que nós estamos, assim como nós vamos reconhecer os nossos entes queridos da forma que eles eram aqui. Muitos deles se apresentam até com os próprios, se tiver algum defeito físico, se apresentam até com o próprio defeito físico para que não haja dúvida que é realmente aquela pessoa. No mundo espiritual ele não tem mais o defeito, mas ele pode até se apresentar para que nós não tenhamos dúvida de que é realmente aquele ente querido que desencarnou antes de nós. Então nós vamos ter uma vida no mundo espiritual bem diferente da que está aqui, porque nós não temos o corpo físico, a nossa compreensão se amplia, mas as nossas dificuldades permanecem. Se nós levamos algumas imperfeições, essas imperfeições vão continuar no mundo espiritual. Por isso que os espíritos falam, né, que a diferença entre os espíritos do mundo espiritual está somente no grau de evolução. Então, aqueles que têm uma compreensão melhor, já trabalham para fazer o bem, para auxiliar aqueles que não têm essa compreensão, já têm uma outra visão de vida. Aquele que desencarna e leva consigo todos aqueles vícios, todos aqueles hábitos e não lutam para se modificar, eles vão estar junto com essas criaturas, né, fazendo as mesmas coisas. Por isso que nós falamos, né, que muitos espíritas falam do umbral. O umbral, o que é? O umbral é a travessia que nós fazemos, é um portal que quando nós saímos do mundo físico e vamos para o mundo espiritual, todos nós passamos por ele, mas cada um vai ficar na situação onde eles realmente têm afinidades. Então aqueles espíritos que já têm uma compreensão, um grau evolutivo maior, quando eles desencarnam, eles passam e continuam a sua caminhada no mundo espiritual e vão se encontrar com aquelas criaturas com as quais ele tem afinidades e que têm pensamentos bons, fazem coisas boas, ou seja, espíritos mais evoluídos. Aqueles que ainda estão apegados às coisas muito densas, vamos dizer assim, ao mal, à inveja, desejando, querendo que outra pessoa sofra, eles vão levar consigo esse sentimento e vão se encontrar com pessoas que têm os mesmos sentimentos. E no mundo espiritual eles vão encontrar às vezes até desafetos, porque eles têm sentimentos ainda negativos. E aqueles desafetos que desencarnaram ou que desencarnarão após eles, se têm os mesmos tipos de sentimentos, permanecerão lá como desafetos também, até compreenderem a sua realidade espiritual, até compreenderem que precisam se modificar. E Kardec pergunta, então todos aqueles que têm dificuldade de relacionamento quando encarnados, quando eles chegam no mundo espiritual, eles vão continuar com esse ranço entre eles? O Espírito fala, depende. Se é uma coisa pura e simplesmente material,
Quando eles se conscientizarem de que estão num mundo espiritual, que a matéria não tem influência nenhuma sobre eles, esse ranço acaba e vão se ver como amigos, e não vão se ver com raiva, com bronca um do outro. Agora, aqueles que se odeiam, que se desejam mal realmente, se eles continuarem com esse tipo de pensamento, vão continuar assim a sua inimizade no mundo espiritual e provavelmente reencarnarão várias vezes até aprenderem a se reconciliarem. Mas levarão consigo isso. E os espíritos superiores estão justamente ali para auxiliar essas criaturas. Então, Kardec também pergunta, então todos os espíritos se veem no mundo espiritual? Os espíritos superiores dizem, não. Aqueles que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, se veem. E se ouvem, porque eles não ouvem através das cordas vocais, eles ouvem o que o outro está pensando. Então, um ouve o outro porque eles estão na mesma sintonia. Agora, eles não veem e nem ouvem os espíritos superiores. Então, os espíritos superiores, às vezes, para chegar até eles têm que tornar o seu corpo espiritual mais grosseiro para poder ser visto por aqueles espíritos menos evoluídos para auxiliá-los naquele momento. Isso aconteceu com o André Luiz. Ele ficou 8 anos no umbral, não via ninguém. Ele só via criaturas sofrendo, criaturas chamando ele de suicida. Ele era um médico, ele questionava, não me suicidei. E enquanto ele estava com aquele pensamento muito materialista, sem saber o que estava acontecendo com ele ficou vendo aquela situação toda, sendo chamado de suicida e não aceitando isso, achava que as pessoas estavam o agredindo, até o momento em que ele cansou e pediu, meu Deus, me ajude. Nesse momento ele mudou a sua forma de pensar, o seu padrão vibratório, e entrou na sintonia de Clarencio, que é um amigo espiritual que estava ali com ele desde o momento que ele desencarnou. E foi levado para a colônia Nosso Lar. E na colônia Nosso Lar foi explicado realmente, foi feito todo um trabalho de médico no corpo espiritual dele, e ele questionou Clarencio, poxa, estão me chamando de suicida, mas eu sou médico, não sou suicida. E Clarencio disse, meu amigo, você é um suicida inconsciente. E aí explicou para ele que ele foi um homem que não tomava muitos cuidados com a saúde, gostava de tomar bebida alcoólica, passava noites acordado, deixou-se levar às vezes, quando mais jovens, por noitadas acordados na bagunça, vamos dizer assim, e isso tudo reduziu a vida dele em alguns anos. Então era considerado no mundo espiritual um suicida inconsciente. Diz, não se preocupe, meu irmão. A grande maioria dos encarnados que chegam ao mundo espiritual, a grande maioria vem como suicida inconsciente. Porque todos, a grande maioria, não cuidam exatamente como deveriam do seu organismo e do seu corpo físico. Cometem exageros, criam vícios que diminuem sim a sua resistência física e ele acaba desencarnando antes do momento. Mas precisamos trabalhar isso em você. Então foi quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido, foi quando ele fez uma retrospectiva da sua vida e percebeu que tinha cometido muitos exageros, apesar de ser médico, apesar de querer salvar vidas e lutar pela vida dele, que ele ficou muito tempo internado, fez 2 ou 3 cirurgias e acabou desencarnando, não queria morrer, mas chegou no mundo espiritual como suicida por causa das suas atitudes. Então, isso tudo para ele mostrar, nós levamos conosco o que nós causamos a nós aqui no mundo espiritual. Nós não mudamos quando nós chegamos nesse mundo espiritual, quer dizer, o que nós causamos aqui no mundo físico. Nós não mudamos quando chegamos no mundo espiritual e levamos todas as sequelas que nós causamos a nós. Então, e Kardec também pergunta, então como é que tem essa diferença de espíritos superiores? Como é que os espíritos superiores conseguem ajudar aqueles menos evoluídos que ainda estão se arraigados ao mal? E os espíritos dizem para Kardec, através da sua superioridade moral. Então, a superioridade no mundo espiritual, ela não se resume à superioridade como nós temos aqui, a financeira, às vezes, de conhecimento. Não. No mundo espiritual, essa tua... eu acabei de falar o nome, esqueci. Autoridade. Essa autoridade que ele tem, os mundos espirituais, os espíritos superiores têm em relação aos menos evoluídos, essa autoridade é moral, então ela é irresistível. E o Kardec pergunta, mas como é que eles obedecem se é somente uma autoridade moral? E o Espírito fala, porque ela é irresistível quando eles falam, eles não têm argumento para combater o que lhe foi dito. E eles
obedecem pura e simplesmente. É o que acontecia com Jesus. Jesus falava, ninguém questionava o que Jesus estava falando. Acreditava pura e simplesmente porque sabia que ele tinha uma autoridade moral muito grande. Então, essa autoridade fazia com que com que os espíritos menos evoluídos ouçam esses espíritos evoluídos e tentam se melhorar, começam a trabalhar para a sua melhoria, para a sua evolução, porque eles percebem que só serão felizes a partir do momento quando se modificarem. Então, todos esses defeitos, todas essas tendências, os hábitos que nós temos aqui, nós levamos para lá. Mas quando nós começamos realmente a nos conscientizar de que ali somos espíritos, que não temos mais as necessidades físicas e começamos a observar as nossas deficiências, muitas vezes nós chegamos à conclusão de que precisamos mudar. Na grande maioria das vezes, nós chegamos à conclusão de que se eu não mudar, eu vou continuar sofrendo. Então não tem como eu ser feliz agindo dessa forma. Nós nos conscientizamos disso. Por isso que nós pedimos reencarnações, às vezes difíceis, para poder reparar algum erro, para poder adquirir experiência e para poder vencer vícios, que são os mais difíceis. Porque os vícios estão arraigados em nós. E nós, tanto lá quanto aqui, nós mantemos esses vícios. Por isso que quando nós temos vícios mesmo, ou alcoolismo, ou droga, seja lá o que for, aqueles vícios que a pessoa não consegue se libertar enquanto está encarnada, ela vai chegar no mundo espiritual sentindo vontade de ter aquelas sensações que ele tinha quando encarnado. Só que lá no mundo espiritual ele não vai encontrar o álcool, não vai encontrar a droga, não vai encontrar aquilo que vai lhe deixar para sentir aquelas sensações. O que ele faz? Ele vem buscar aqui no mundo encarnado criaturas que usam aquilo para tentar fazer com que essa criatura continue usando aquele produto, e essa criatura usando aquele produto, ela vai exalar o que ela consumiu através dos poros, como um ectoplasma, e junto do ectoplasma vem todos esses tóxicos que ele ingeriu, e esse espírito capta esse ectoplasma e se alimenta desse ectoplasma, ou seja, ingere esse ectoplasma. Ou ele vai ficar bêbado no mundo espiritual, ou vai ficar doidão no mundo espiritual. Por quê? Porque ele está ingerindo um ectoplasma que para nós é invisível. Mas para eles é uma substância gelatinosa e eles manipulam essas substâncias. E todos nós, encarnados, exalamos esse ectoplasma. Por isso a necessidade de estarmos sempre procurando agir de forma correta, para auxiliar os espíritos, não para ajudá-los a continuarem na vida errada em que eles se encontravam quando encarnados. Porque quando eles vão tentar fazer com que nós usemos, e nós, por fraqueza, se nós usarmos, nós vamos estar alimentando eles no mundo espiritual, e vamos estar ainda, de certa forma, entre aspas, impedindo que ele supere, que ele vença aquele vício que ele tinha quando encarnado. Alguns se esforçam, alguns lutam contra isso e conseguem superar. Então, todas essas situações que nós temos aqui, nós vamos levar para lá. É isso que nós devemos ter em mente. E precisamos estar vencendo essas tendências aqui para não levarmos para esse mundo esses vícios e esses hábitos e estarmos, de certa forma, trabalhando o máximo que pudermos para viver o máximo possível aqui encarnados. Nunca pensarmos em voltar para o mundo espiritual antecipadamente, porque lá nós vamos perceber a necessidade da vida física, porque é através dela que nós reparamos nossos erros, adquirimos as experiências e expurgamos doenças que nós criamos no nosso corpo espiritual também. Então, quanto mais tempo estivermos encarnados, mais nós vamos nos libertar, mais nós vamos aprender e mais nós vamos conseguir consertar, mais erros nós vamos conseguir consertar do nosso passado. Então, tudo isso os Espíritos vêm nos mostrar que essas relações de além-túmulo, ela é uma coisa natural, normal, e não precisamos ter medo de fantasma. Nem precisa responder, mas alguém tem medo de fantasma aqui? Muita gente tem medo de fantasma ainda, porque acha que o desencarnado é um ser completamente diferente. E tem esse receio. E os Espíritos vêm nos mostrar que não, é um ser exatamente como nós. Então não precisamos ter medo de escuro, achando que um fantasma vai vir, de certa forma, nos atentar. Os Espíritos falam, eles só se aproximam de nós também através da afinidade.
Assim como eles se encontram lá no mundo espiritual através da afinidade, aqui também é a mesma coisa. Eles vão se aproximar de nós através da afinidade. Então, por isso que precisamos trabalhar o nosso progresso e a nossa evolução, ou superar os nossos defeitos, vamos dizer assim, né? Então, essas relações entre encarnados e desencarnados, ela é constante. E existem as relações simpáticas e antipáticas também no mundo espiritual, onde espíritos afins se reúnem, se são bons, para fazer o bem. Se são maus, se reúnem para fazer o mal. Né? Então, por isso que tem aquela crença de demônios, seres criados para fazer o mal. Não são demônios e não são seres criados para fazer o mal. São seres ainda pouco evoluídos, que não têm compreensão, e por não ser felizes, por trazer ainda ódio no coração, não querem ver outras pessoas felizes. Querem ver outras pessoas passando pelas mesmas situações que eles passam. E nós não vemos isso acontecer até entre nós encarnados, pessoas que em erro induziram o outro ao erro simplesmente por satisfação, para ver o outro sofrer também. No mundo espiritual não muda. Então nós vamos estar aproximando daqueles com os quais nós temos afinidades. Por isso que devemos estar nos pegando sempre ao nosso amigo espiritual, né? E essas afeições, elas não se alteram assim pura e simplesmente. Nós temos que nos esforçar para isso, né? Então, se eu tenho uma afeição, se eu convivo com criaturas que só fazem o mal e eu penso o mal, eu só vou conseguir me afastar dessas criaturas a partir do momento que eu comece a mudar as minhas atitudes lá no mundo espiritual. Aí eu vou me aproximar dos amigos espirituais que querem o meu bem. E aí eles vão me auxiliar na medida do meu esforço também. Eles não vão fazer nada por mim. Eles vão me induzir, eles vão me orientar, vão me mostrar o caminho, mas quem terá que trilhar esse caminho serei eu. Então não há por que eu ficar preocupado achando que eu vou rezar e que Deus vai me ajudar e que vai tirar os obstáculos do meu caminho, seja aqui no mundo físico ou seja no mundo espiritual. Não. Eu vou rezar, eu vou pedir força a Deus, vou pedir ajuda ao meu amigo espiritual para que ele me inspire, para que me ajudem a eu superar os meus problemas, as minhas tendências e os meus vícios. Porque o esforço tem que ser meu. E isso tanto aqui quanto no mundo espiritual não muda. Né? Então a nossa vida permanece.